Cuidado com a CNH. Como funcionam as punições mais temidas pelos motoristas? Perder o direito de dirigir, seja temporariamente ou em caráter definitivo, é um dos principais temores de qualquer motorista. Nesse caso, as penalidades que podem ocasionar na perda do direito de dirigir, sua suspensão e a cassação da CNH. Embora muitas pessoas confundam ambas as penalidades, existem diferenças significativas entre elas. Para começar, a suspensão tem um prazo determinado para terminar, ou seja, o motorista pode voltar a dirigir depois de um tempo. Já a cassação não tem alternativa, o motorista vai precisar tirar uma nova habilitação para poder dirigir novamente. Há duas formas de um condutor ter a CNH suspensa. Uma das formas de sofrer a suspensão da habilitação é pelo acúmulo de pontos. Nesse caso, ao atingir o limite de pontos estipulado para os 12 meses, o motorista pode ter a sua carteira suspensa. O limite de pontos estabelecido da seguinte maneira, conforme o artigo 261 do CTB. Limite de 40 pontos para o condutor que não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos para o condutor que cometer uma infração de natureza gravíssima em 12 meses. Limite de 20 pontos para o condutor que cometer 2 ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Como é possível perceber, o limite de pontos está diretamente relacionado ao número de infrações gravíssimas que o motorista comete dentro do período de 12 meses. Ao atingi-lo, a CNH poderá entrar em um processo de suspensão. No entanto, ainda existe uma maneira mais imediata de o condutor ter a habilitação suspensa pelo cometimento de infrações autossuspensivas. Aqueles que prevêem a suspensão da CNH como penalidade são ao todo 20 infrações que estipulam essa consequência e elas estão entre as mais perigosas descritas no CTB. Exemplos de autossuspensivas são lei seca, excesso de velocidade de mais de 50% acima da máxima permitida, dirigir ameaçando pedestres, disputar corrida, conduzir motocicleta sem utilizar capacete, etc. O condutor pode ficar 2 anos com a CNH suspensa. Para cada um dos casos em que a CNH pode ser suspensa, limite de pontos, o cometimento de autos suspensivos, o CTB estipula no artigo 261 os planos em que o motorista deverá cumprir a penalidade. Nesse caso, quando a habilitação for suspensa pelo limite de pontos, o condutor poderá ficar sem dirigir por um período que varia de 6 meses a 1 ano. Porém, se houver reincidência do período de 12 meses, ou seja, se ele voltar a atingir o limite de pontos, o prazo da suspensão irá aumentar para entre 8 meses e 2 anos. Já quando o condutor comete uma infração autossuspensiva, a autoridade de trânsito responsável pela aplicação da penalidade poderá estipular um prazo de suspensão que varia entre 2 a 8 meses. No caso em que o condutor reincidir nesse tipo de infração no período de 12 meses, esse prazo irá aumentar para 8 a 18 meses. No entanto, existem infrações autossuspensivas que já vêm com o prazo de suspensão estipulado. É o caso da lei seca, por exemplo. O condutor que sofre a fome do resultado aponta alguma quantidade de álcool em seu organismo poderá ter a CNH suspensa por 12 meses. A cassação não tem prazo de validade. A cassação é uma penalidade bem mais severa que a suspensão. Acontece que, se o condutor tiver a CNH cassada, ele precisará refazer depois de passar 2 anos sem poder dirigir todo o processo de habilitação, todo o processo de primeira habilitação novamente. Ou seja, será preciso passar por todas as aulas teóricas, exames médicos, aulas práticas e provas para poder conquistar uma nova CNH, como se nunca antes tivesse sido habilitado. Essa dura penalidade está prevista pelo CTB para as seguintes situações. Se o motorista for condenado por uma infração penal, também chamada de crime de trânsito.
Se o motorista reincidir uma infração autossuspensiva, ou seja, voltar a cometer a mesma infração em um período de até um ano. Se o motorista for flagrado conduzindo o veículo com a CNH suspensa, caso seja constatado irregularidade da expedição da primeira habilitação. Durante o tempo de cassação, que geralmente é de 2 anos, o condutor penalizado fica proibido de conduzir veículos automotores. Somente depois de cumprido com esse período é que ele poderá refazer todo o processo para conquistar sua nova habilitação. Como recuperar o direito de dirigir? Se o problema for a suspensão da CNH, é preciso ficar atento, porque não basta esperar que o período de vigência de penalidade seja concluído para que seja possível voltar a dirigir novamente. O condutor deverá realizar a entrega do documento do órgão que aplicou a penalidade, pois a suspensão da CNH implica na retenção do documento de habilitação. Também será preciso que ele realize o curso de reciclagem, 30 horas aulas, e seja aprovado do exame teórico para provar que está apto a recuperar o seu documento. Já em se tratando da cassação, o condutor não terá alternativa. Será preciso esperar o período 2 passar para depois refazer todo o processo de habilitação novamente, começando do zero como se nunca antes tivesse sido habilitado. Ainda assim, é importante ressaltar que sempre será possível recorrer tanto da suspensão quanto da cassação da CNH. Muitos condutores utilizam o tempo que leva para a análise dos recursos para poderem seguir dirigindo. Isso acontece porque a CNH somente poderá ser recolhida quando se esgotarem todas as ações de defesa, e isso pode se estender por anos.